Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras de março. Eu consegui fazer algumas leituras muito boas nesse mês, outras nem tanto assim, embora o mês tenha sido totalmente caótico pra mim. Quem tá acompanhando lá pelo Instagram tá sabendo um pouco aí, né, da correria que rolou esse mês. Apesar de tudo, consegui fazer algumas leituras e leituras muito boas. Hoje eu tô aqui pra compartilhar todos esses livros com vocês, essas experiências com vocês. Só que antes, é claro, eu quero te pedir pra você deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se você tá chegando aqui agora, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todas as atualizações. E aproveita pra me seguir também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Eu tô presente no Instagram, no TikTok, tem canal no Telegram, os links ficam todos aqui na descrição e você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Bom, como sempre, eu quero começar conversando com vocês sobre a nossa leitura coletiva do mês lá no Clube de Apoiadores do Catarse. Através do Catarse, eu faço algumas recompensas para as pessoas que me apoiam e uma dessas recompensas é um clube do livro, onde a gente lê, né, a gente faz uma leitura coletiva todos os meses. Nesse mês de março nós lemos o Antes que o Café Esfrie e agora no mês de abril a gente vai ler o livro Natureza Morta, que é um romance investigativo policial que esteve de graça na Black Friday. Muita gente aproveitou pra pegar esse livro por R$0, inclusive a galera lá do Clube do Catarse. Então a gente falou, por que não botar esse livro aqui? Então a gente acabou escolhendo esse livro. E nós também já temos escolhido as leituras do primeiro semestre inteiro. Então no mês de maio nós vamos ler Violeta e no mês de junho nós vamos ler O Fim da Infância. Então esses são os dois livros dos próximos 2 meses. Se você quiser fazer parte do Clube do Livro, o link fica aqui na descrição também. Bom, como eu falei, então nós lemos agora no mês de março o livro Antes que o Café Esfrie, do autor japonês Toshikazu Kawaguchi. Eu espero que eu esteja falando certo, pelo amor de Deus, gente. Meu marido tem ascendência japonesa, eu não posso errar essas coisas, aquela. Bom, brincadeiras à parte, aqui a gente tem, no caso, uma leitura bem emocionante, um livro que vinha sendo comentado já há algum tempo, desde antes de ele ser publicado aqui no Brasil. Eu tava com muita expectativa pra esse livro, porque eu vi as pessoas adorando essa leitura, embora eu tenha visto algumas pessoas que também não gostaram tanto assim. De minha experiência, eu adianto pra vocês que eu gostei do livro, embora a primeira parte do livro não tenha sido das mais instigantes pra mim. Aqui no caso a gente tem essa história em que o protagonista, eu posso dizer, seria esse café. É um café escondido, ele fica num lugar bem assim, escondido em Tóquio. E esse café, ele tem uma particularidade, ele é conhecido por fazer os seus clientes viajarem no tempo, né? Os clientes que têm interesse, que sabem, né, enfim, dessa fama do café e que tem interesse em fazer viagens no tempo, eles conseguem fazer isso ali dentro do café. Existem umas regras para que isso aconteça, como tudo na vida a gente tem que trabalhar com regras, e uma dessas regras está ali de acordo com a viagem no tempo, né? Algumas coisas precisam acontecer de certa forma, né, para que o equilíbrio do cosmos se mantenha. Por exemplo, uma das regras é que se a pessoa volta no tempo, ela não vai conseguir mudar nada no presente, né? Ou seja, a ida dessa pessoa pro passado não quer dizer nada com o presente, não quer dizer que esse presente vai ser alterado, então a pessoa precisa fazer essa viagem já ciente disso. Então, dependendo do que essa pessoa quer fazer no passado, isso já pode ser assim um impeditivo, né? Algo que desanime a pessoa em voltar no tempo, porque ela quer justamente mudar uma coisa que ela fez no passado para que o presente dela seja diferente, entendeu? Outras regras também funcionam ali, como por exemplo, a pessoa precisa estar sentada numa cadeira específica, ela não pode sentar em nenhum outro lugar, tem que ser naquela cadeira, e é uma cadeira que está sempre ocupada por uma mulher lendo um livro. Entre outras regras, uma delas também é de que você precisa fazer essa viagem e você precisa resolver tudo antes que o café esfrie, por isso o título do livro. A pessoa que te atende no café vai colocar café no seu copo e você precisa tomar esse café antes que ele esfrie, e esse é o tempo de você voltar pro presente. Também tem outras regras do tipo, se você levantar da cadeira, você vai ser trazido diretamente pro presente, imediatamente. E algumas outras regras que também podem fazer com que essa pessoa fique presa, né, amaldiçoada, enfim. Então tem coisas ali que você precisa fazer, que são regras que você precisa seguir para que isso aconteça. E eu digo que esse café, na minha visão, é o protagonista desse livro, porque tudo vai acontecer dentro dele, toda a história acontece dentro desse café, todas as personagens que nós conhecemos estão, de certa forma, relacionados ali com esse café, ora sendo clientes, ora sendo pessoas que realmente trabalham ali, né, que servem o café, que são donos do café, enfim. Essas personagens estão todas conectadas com esse café, de certa forma, e tem também o adicional que a construção desse livro, ele não é focado em um único personagem dentro da história. A gente tem ali 4 capítulos
capítulos em que cada um desses capítulos vai ter o foco em um diferente personagem, em uma diferente questão que esse personagem vai estar tentando ali, né, trabalhar, desenvolver e talvez até resolver com a viagem do tempo. Mas eu diria também que, num geral, todas essas 4 histórias, né, o que elas têm em comum seria o fato de essas pessoas irem pro passado para se despedir de alguma coisa. Seja uma pessoa, seja um momento que ela viveu naquele café e que ela não vai ter de novo, né, que não vai acontecer de novo, então ela quer voltar no passado pra se despedir disso, pra ter aquele sentimento de fazer as pazes com o passado pra que o seu presente você consiga, sabe, seguir adiante sem aquela questão da mágoa e de sentimentos ruins que possam estar atrelados a situações do passado. Dito isso, eu posso dizer pra vocês que a primeira história não foi das que mais me envolveu, mas as 3 últimas, né, a segunda, a terceira e a quarta, me prenderam mais, sendo que a terceira, que é uma história que se chama As Irmãs, foi a que mais me envolveu, foi a que mais me emocionou e eu terminei essa história chorando tanto. E eu não sou de chorar tanto assim com livros, mas essa história pegou fundo em mim, eu acho que porque eu sou meio sensível com o tema relacionado a irmãs, porque minhas irmãs tudo moram longe de mim, entendeu? Eu não tenho contato muito próximo. E essa história em si, ela é muito emocionante. Eu acredito que da terceira história em diante, todas elas são bem emocionantes, sabe? Todas as trajetórias das personagens são bem emocionantes. Mas a que mais pegou fundo em mim foi o das irmãs e eu fiquei realmente assim em prantos, não estava esperando. No fim das contas, eu gostei bastante do livro, eu gostei muito de como a construção da história tá toda focada dentro desse café. Claro que aqui a gente tem uma narrativa, né, particular desse autor que eu não conhecia ainda, então a gente tem um estilo de escrita que ele é mais direto ao ponto, que eu acredito que também esteja bem relacionado com o estilo de escrita da cultura japonesa, né, enfim, foi uma crítica, não bem uma crítica, mas uma coisa que eu percebi que as pessoas reclamaram com relação a esse livro, quando eu vi que falaram que não gostou tanto assim, mas é porque eu acho que é mais uma questão realmente de costume com o estilo de escrita de romances no Japão, sabe? Então, eu gostei bastante do livro, eu dei 4,5 estrelas pra ele e recomendo muito também a leitura pra você, caso ainda não tenha lido. E eu quero ler os próximos, porque sim, eu descobri que são 3 livros voltados pra, né, dentro desse universo aí, então eu já quero ler os próximos. Também em março eu li um livro de um autor que é um querido meu, eu gosto muito dos livros dele, mas esse livro, em específico, não funcionou tão bem pra mim quanto os anteriores, que foi o Brit Marie Esteve Aqui, do Fredrik Backman. Eu acho que eu já li todos os livros publicados aqui no Brasil do Fredrik Backman, acho que esse aqui era o único que tava faltando, e de todos os que eu li antes desse, eu tive uma experiência melhor do que o que eu tive com o Brit Marie Esteve Aqui, e não é pelo fato de o livro ser ruim, é porque ele não conversou comigo como os anteriores, entende? Eu fui muito com a expectativa de ter uma sensação, uma conexão com o livro semelhante à dos livros anteriores, e não foi bem assim com esse livro aqui. No caso, a gente tem aqui nessa história a protagonista, que se chama Brit Marie. Se você já leu Minha Avó Pede Desculpas, do mesmo autor, você já conhece essa personagem, porque ela participa, né, ela é uma das vizinhas das personagens ali do livro anterior, né, do Minha Avó Pede Desculpas. Então eu acredito que até essa seja uma ordem mais, entre aspas, correta pra você ler, sabe? Lê primeiro o Minha Avó Pede Desculpas, que você já vai saber um pouco mais sobre a fama da Brit Marie, e daí aqui você vai conhecer de fato a história dela, que acontece ali mais ou menos depois que acaba a história de Minha Avó Pede Desculpas. E aqui no caso a gente tem uma protagonista que ela é idosa, ela tem 63 anos, eu acho. Fredrik Backman gosta muito de escrever livros focados em senhores, né, de idade. E aqui no caso a gente tem essa senhora de idade, que já lá no Minha Avó Pede Desculpas a gente tem uma introdução à vida dela, né, um pouco ali, conhece um pouco dela. No caso, ela é casada. Ela foi casada por muitos anos, na verdade, né? E ela acabou se separando agora recentemente porque ela descobriu uma traição e ela tava vivendo sozinha. Acontece que ela também não tem filhos, porque o ex-marido dela já tinha 2 filhos, então eles acabaram não achando necessário, então ela meio que foi criando os filhos como se fossem dela, mas nunca tiveram realmente uma relação familiar muito próxima, sabe? E ao longo da leitura a gente vai entendendo aqui como ela sempre foi muito útil ao marido dela, e como essa questão de ela se sentir útil pro marido, sabe? Sempre foi um motivo de ela se achar necessária naquele lugar, naquele momento com aquele homem. Então, o fato de ela se sentir necessária fez com que ela ficasse nesse casamento por tantos anos, porque afinal de contas, o que mais ela poderia fazer, sabe? Ainda mais quando a gente percebe que vai chegando uma certa idade em que não existem mais tantas opções assim para uma mulher. Então aqui a gente tem no caso essa senhora, que já tá com seus 63 anos e se descobre totalmente sozinha. Ela é muito solitária, ela, né,
tá ali tentando viver a própria vida, quando ela vai ver uma notícia de uma mulher que foi encontrada morta dentro do apartamento. E essa mulher só foi encontrada morta porque o corpo dela começou a ficar fedendo, né? Começou a incomodar os vizinhos chamaram ali as autoridades e quando entraram viram que a mulher estava morta já fazia dias. E isso passa a ser algo que aterroriza muito a Brit Marie, sabe? Ela tem muito medo disso acontecer com ela, de ela acabar morrendo, já que ela tá ali, né, numa fase da vida que ela é mais idosa, enfim, ela tem medo de cair, bater a cabeça, morrer, e não tem ninguém, sabe, por ela ser sozinha, não tem ninguém pra ajudar ela, pra chamar as autoridades, mas mais do que tudo ela acha isso muito degradante e ela acha isso tudo muito, tem uma palavra que ela usa que é muito característica dela. Eu não vou lembrar agora qual que é o termo que ela usa, mas é alguma coisa tipo assim, é muito indelicado, socialmente indelicado isso acontecer, sabe? E ela vai usar inclusive esse termo pra outras situações da vida, então você tem uma noção aí de como ela equipara, né, ela ser encontrada morta depois de muito tempo com coisas que ela acha que são socialmente inadequadas, acho que essa é a palavra que ela usa. Enfim, o fato é que a partir de então a Brit Marie vai começar a procurar um emprego, porque ela acredita que se ela tem pessoas na vida dela, né, ela vai ser notada, então se derem falta dela, procurar saber o que aconteceu com ela, né? Então, é a partir daí que ela começa incessantemente a ir a uma agência de empregos pra poder tentar alguma coisa e vão dar pra ela, assim, o emprego mais besta que tem de todos. Ela vai ficar responsável por um centro comunitário de uma cidadezinha chamada Borg, que é uma cidade, assim, no fim do mundo. É aquele tipo de lugar em que não tem nada, sabe? Tem um único estabelecimento que funciona como muitas coisas, sabe? O mesmo estabelecimento é o correio, é a pizzaria, é a loja de café, enfim. É esse tipo de cidadezinha. E chegando lá, ela vai conhecer os poucos cidadãos que vivem ali no entorno e algumas dessas pessoas são as crianças que gostam muito de jogar futebol. Então ela vai acabar, eventualmente, em algum momento da história, se tornando a treinadora desse time de futebol amador ali, né, dessas crianças. E ela vai também fazendo laços, né, com não só as crianças, mas também as outras pessoas ali de Borg. E ao longo do livro, é claro, a gente vai tendo junto com a Brit Marie algumas reflexões, sabe, sobre relacionamentos, sobre a vida, justo ela, que é uma senhora tão sozinha, né, fazendo amizade, se tornando próxima de outras pessoas, e a gente vê também aqui ao longo da história ser trabalhada uma personalidade muito peculiar da Brit Marie, porque ela é muito sistemática, ela gosta de tudo muito arrumado, ela tem uma mania de limpeza extrema, inclusive bicarbonato de sódio é o que não pode faltar na vida dela, porque ela usa bicarbonato de sódio pra resolver todos os problemas da sua vida, limpar qualquer coisa, tirar manchas, enfim, ela realmente, assim, sabe, bicarbonato de sódio não pode faltar na vida dela. E ela é esse tipo de pessoa metódica, que tá sempre, sabe, muito bem vestida, muito bem arrumada, gosta tudo nos seus devidos lugares, tudo perfeitamente alinhado, perfeitamente arrumado. E esse é o exterior da Brit Marie, porque no interior ela tá ali passando por algumas situações que ao longo do livro a gente vai tendo aqui de muita reflexão, com relação principalmente à solidão da mulher na idade, na fase idosa da vida, né? Eu gostei do livro, foi um livro que me fez refletir sobre vários aspectos e, enfim, né, que eu ainda não tinha pensado. Eu gosto muito como o autor, ele consegue trazer essas personagens humanas, cheia de características muito particulares, sabe? Que a gente consegue realmente imaginar essa pessoa existindo, mas seria uma pessoa muito excêntrica, sabe? As personagens dele são sempre muito excêntricas. Mas, no geral, eu senti que esse livro foi pra mim muito chato, sabe? Muito demorado, muito arrastado, eu não mergulhei na história, não consegui, de fato, entrar na leitura e, sabe, só ir. Eu ficava o tempo todo me distraindo e quando eu pensava que eu tinha que voltar, eu já voltava meio assim. Então foi com um pouco de esforço, eu precisei de um pouco mais de esforço pra terminar esse livro, mas ainda assim foi um livro que eu extraí coisas boas, né, eu extraí muitas sensações boas aqui ao longo da leitura, mas ainda assim não foi uma leitura muito marcante, sabe? Então, é isso. Daí eu li o livro, talvez o livro mais divertido, eu acho que foi o livro mais divertido desse mês, que é o Marketing do Amor, do Renato Rito. Esse livro é muito engraçado, eu acho que eu já comentei aqui no canal em outras ocasiões. Esse é um livro perfeito pra você que tá numa ressaca literária, que você não tá conseguindo ler nada, ou você quer ler um livro em um dia só, porque foi o que eu fiz com esse livro, ele tem 500 e poucas páginas, mas ele é escrito de uma forma muito diferente, né? Ele é narrado aqui em formatos de mensagens, e-mails, post no Instagram, transcrição de reunião, grupos do WhatsApp. Então a gente tem assim, ó, essa narrativa que é bem dinâmica, então você lê isso aqui
sem nem sentir. Aqui no caso a gente tem um romance em que a gente vai conhecer o nosso protagonista Tiago. Ele é o diretor de arte em uma pequena empresa de marketing e ele vai acabar se apaixonando por um cara que ele vai descobrir mais tarde ser o seu novo chefe, porque a pequena empresa onde ele trabalha está sendo comprada por uma empresa gringa e ele vai descobrir que o cara gringo, né, que ele teve um rolo numa festa junina que a família dele organizou, inclusive, é na verdade agora o seu novo chefe. A empresa tem ali, né, um código muito restritivo que vai contra relacionamentos entre funcionários, então eles não podem se relacionar, e a partir daí a gente vai ver, né, como que a história vai se desenvolver, tanto com relação ao romance entre o Vlado, né, que é o apelido do Vladimir, que é um cara, agora eu não lembro mais de onde ele é, Ucrânia? Não me lembro mais. Mas enfim, o cara é gringo. E o Tiago, né, que são esse casal que vai se relacionar aqui ao longo do livro. Esse é um livro extremamente divertido. A gente tem aqui, como eu falei, mensagens de grupos de WhatsApp. E tem um grupo de WhatsApp, que é o que eu mais amei de todos, que é um grupo da família do Tiago. Na verdade, assim, é o grupo da rua, sabe, assim, da vizinhança ali da mãe do Tiago. E daí eles organizam tudo nesse grupo, sabe, festas juninas, rifas, sabe aquela vizinha que vende Avon, que vende a Natura, tá ali também. Então, assim, é muito legal porque você consegue muito relacionar essa história com a vida real, né, a gente aqui, nosso jeitinho brasileiro, e é tudo muito divertido, é tudo escrito de uma forma muito engraçada. Então é um livro que você vai devorar, você vai se divertir, você vai achar muito fofo também. E é um livro que vai trabalhar temáticas também muito importantes, como gordofobia, homofobia dentro da história também. Principalmente, né, o preconceito dentro do ambiente de trabalho que a gente vai ver aqui, né, sendo trabalhado ao longo da leitura. E eu amei muito esse livro, gente. Eu recomendo de olhos fechados pra você que precisa de um livro leve. Pega esse aqui que não tem erro nenhum, sério, não tem erro. Eu li o Mesa para Um, da Beth O'Leary. Tem um vlog aqui no canal em que eu falei com vocês mais sobre a minha experiência de leitura, só que sem spoiler, então você pode assistir o vídeo tranquilamente. Esse é o novo lançamento da autora, que saiu aqui no Brasil pela Intrínseca, e é um livro que eu tava com muita curiosidade, não vou dizer nem expectativa, porque a minha experiência com o livro anterior da autora não foi tão boa assim, mas eu tava com muita curiosidade pra saber o que eu ia achar desse livro, porque os dois primeiros livros da autora eu gostei bastante. O terceiro eu fiquei assim, tipo, meu, será que tá indo por água abaixo? Será que, tipo, acabou a Era de Ouro? E daí eu tava na curiosidade pra saber o que eu ia encontrar aqui. E eu não poderia ficar mais feliz com essa história, que é uma história escrita, construída de uma forma muito inovadora. Ele tem, assim, uma reviravolta, um plot twist mais pro final da história que realmente é bem surpreendente, porque, assim, aqui a gente tem a história de 3 mulheres, a Miranda, a Chauvin e a Jane. São mulheres que, aparentemente, não têm nenhuma conexão uma com a outra, mas que, todas elas, no dia dos namorados, levaram um bolo do mesmo cara. De manhã, era pra Chauvin encontrar com ele, e ela conhecia ele como Joseph. Eu acho que é essa ordem. Eu li faz algum tempo, então eu posso estar confundindo a ordem dos nomes, mas é basicamente isso. No almoço, ele iria se encontrar com a namorada chamada Miranda, e pra Miranda, ele era o Joseph Carter. E à noite, ele iria em um evento junto com a Jane, e a Jane conhece ele como Carter, apenas. Só que ele deu um bolo, ele não apareceu, e, sabe, todas essas 3 mulheres ficaram, sabe, passaram o dia dos namorados sozinha. E daí que a gente começa a leitura querendo saber aonde vai dar essa história absurda desse cara que tá conseguindo manter 3 relacionamentos ao mesmo tempo. E você vai lendo o livro, você vai entendendo mais sobre cada uma dessas mulheres, é claro, mas você também vai entendendo como que esse cara é, né? Você vai percebendo que ele é uma pessoa gentil, ele é um cara carinhoso, ele é um cara atencioso, ele é uma pessoa legal, e daí você fica, como que isso tá acontecendo? Como que esse cara legal tá fazendo isso, sabe? Como é que ele consegue ser tão sacana ao mesmo tempo que ele é uma pessoa tão legal? Então eu fiquei metade do livro até chegar realmente na resolução de tudo, eu fiquei tipo, o que está acontecendo aqui? Beth O'Leary está me fazendo duvidar da minha própria, sei lá, da minha própria moral. E até que a gente chega, então, é claro, que na resolução de tudo se esclarece, tudo faz muito sentido, e é um livro escrito e desenvolvido de uma forma muito legal, muito diferente. Ele tem aqui também, ao longo da leitura, né, várias coisas que a autora trabalha, temas que ela vai trabalhando ao longo da leitura, temas muito válidos e muito relevantes, como ela já fez em diferentes outros livros dela, né, que eu também sempre gosto de comentar. Eu fiquei muito feliz por ter tido contato com essa história, por ter sido surpreendida, por ter a minha opinião mudando completamente o tempo todo, e no final da história, todas essas personagens que eu conheci no começo, eu tinha uma visão totalmente diferente delas, sabe? Então, assim, foi um livro que mudou e cresceu muito pra mim ao longo da leitura, e eu gostei bastante, recomendo pra vocês aí. Se você tá com medo de ler ou não, dá uma chance.
dá uma chance que eu acho que você vai gostar. No final de março, eu deixei nas mãos de vocês pra escolherem 2 livros que eu leria, 2 livros de romance. Eu tava querendo ler romance, então eu fui lá pro Instagram, abri uma caixinha lá de... na verdade não é bem uma caixinha, né? Eu abri uma votação pra que a galera escolhesse lá pelo Instagram quais livros eu leria. E daí me escolheram 2 livros. Eu tenho um vlog aqui no canal, né, em que eu falei melhor sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Mas pode ser que seja um vlog com mais detalhes do que, né, uma pessoa que ainda não leu gostaria de saber. Então se você não quer pegar muitos detalhes do livro, 2 livros no caso, não assiste não, só fica aqui. Ou assiste depois, sei lá. Enfim, vai ter um pouco mais de detalhes, né, sobre a história, sobre a minha impressão dos livros no vlog. Eu vou deixar aqui o link. E no caso, a primeira leitura que me escolheram foi O Fisgados pelo Amor, da Tessa Bailey. É a mesma autora de Aconteceu Naquele Verão. Eu gostei de Aconteceu Naquele Verão na época que eu li. Na verdade, gostei muito na época que eu li, mas com o passar do tempo ele foi perdendo um pouco a força, sabe? Na minha cabeça, assim, nas minhas lembranças. E daí eu fui pra continuação, já que votaram pra que eu lesse ele. E eu me decepcionei, gente. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Eu tava esperando gostar bem mais, mas ele não me conquistou tanto assim. Aqui a gente tem uma história que vai focar na irmã da protagonista do livro anterior e no melhor amigo do protagonista do livro anterior. Então são pessoas que a gente já conhece, né, de ter lido o livro anterior. Mas eu não vejo tanta necessidade assim de você ter, né, de você ler o primeiro livro pra ler esse daqui. Acho que você não vai fazer falta, mas se você quiser conhecer o universo, vale a pena. Aqui no caso a gente tem a história da Hannah, que é uma produtora, na verdade ela trabalha em uma produtora de cinema e o grande sonho da vida dela é trabalhar com trilhas sonoras, mas ela trabalha como assistente de produção, ela tem um emprego, sabe, tarefas bem básicas, assim, bem simples, e ela acaba convencendo então ali a galera da produção a fazer esse filme na cidadezinha de Westport, que é a cidadezinha onde ela passou o verão anterior, né, onde a irmã dela mora, inclusive, enfim, tudo que aconteceu no livro anterior é na cidadezinha de Westport, e ela convence a galera a fazer o filme lá, porque o lugar tem uma vibe que conecta com o filme. Então essa vai ser a primeira grande contribuição que ela vai trazer pra essa história, né, pra esse filme que eles estão fazendo. Então a história começa assim, né, a gente acompanhando ela voltando pra essa cidadezinha, junto com toda essa galera que tá trabalhando ali junto com o filme. E a gente também já sabe, desde antes disso, que ela tem trocado mensagens com o... como é que é o nome dele? Fox. Ela tá trocando mensagens com o Fox, que é o cara que ela conheceu, né, quando esteve na cidadezinha lá com a irmã dela, e eles viraram amigos. E eles acabam trocando mensagens, né, trocam dicas de música, porque essa é uma coisa que a Hannah é apaixonada, né, é a música, então eles estão sempre falando sobre músicas e tal, então eles têm ali, né, um relacionamento que a gente vê que se manteve ao longo de todo esse tempo que ela ficou fora da cidadezinha, que é mais ou menos uns 7 meses. E daí, chegando lá, a gente vai ver, né, que ela vai acabar tendo que ficar hospedada na casa do Fox, porque a irmã dela tá hospedando os sogros, né, no quarto de hóspedes e não vai ter como, né, receber ela ali. Então a gente já sabe que existe uma atração, existe um interesse mútuo e ela vai acabar ficando na casa desse cara. Só que ao mesmo tempo eles não admitem isso um pro outro e eles mantêm realmente assim no campo da amizade, mesmo porque existe toda uma questão envolvendo ali o Fox, que é o fato de ele ser um pegador, sabe? Daqueles que é conhecido na cidade inteira por ser o pegador, por passar, né, o rodo em todo mundo. Enfim, ele é mal falado na cidade, ele é mal, tem uma má reputação na cidade por causa disso. Inclusive as pessoas que trabalham com ele não levam ele tão a sério assim, porque estão sempre fazendo piadinha com relação a isso, né? Essa característica dele. Então ele decide consigo mesmo que nada vai acontecer entre ele e a Hannah, mas a gente vê que, né, as coisas não vão seguir muito bem por esse plano, já que eles vão estar juntos no mesmo apartamento, morando juntos praticamente, e existe ali, né, um interesse mútuo, tanto da parte dele quanto da parte dela, que a gente vai ver sendo desenvolvido ao longo do livro. Enfim, gente, é um livro bem clichê, assim, em construção de história, e todas as problemáticas que acontecem aqui são já bem previsíveis, você já começa o livro sabendo onde que ele vai dar, então não tem grande, assim, não tem nada demais, assim, não tem nada uau, sabe? Pra quem gosta de livro clichê, eu acho que esse aqui vai ser uma boa pedida. Mas pra mim, eu senti que eu não fui convencida, não fui tão convencida, assim, por esse plot da amizade, eu não senti, sei lá, assim, pode ser uma coisa minha também, eu não senti tanto, assim, que eles eram realmente amigos, pra mim eles eram colegas ali que estavam trocando mensagens e tal, e todo o drama do protagonista, né, com relação a ter esse complexo de ser conhecido como ele é pela cidade, ele não gosta, né, de como as pessoas tratam ele, mas ele também não faz nada a respeito, ele é um homem de 30 anos que só vai na onda, assim, e enfim, né, vai vivendo a vida e aceitando como as pessoas tratam ele, mesmo que ele não goste. A protagonista, ela tem um grande sonho pra vida dela e quando ela decide que ela vai fazer alguma coisa a respeito, tudo acontece de uma forma muito fácil, então eu achei a trajetória dela bastante conveniente, sabe, assim, não teve
uma grande trajetória pra ela. E no fim, eu acho que o livro todo focou mais nesse drama do protagonista e em como isso impediu ele, né, de realmente aceitar ficar com ela no fim das contas. Tudo isso me irritou bastante, somado com a personalidade desse cara que em vários momentos quer tomar as decisões pela mocinha, sabe? Com relação ao relacionamento. Enfim, a autora trabalha, assim, algumas coisas interessantes aqui, como, por exemplo, como eles se abrem, como eles conversam com o outro sobre os seus sentimentos depois que eles estão ali no cara a cara. Mas ainda assim eu senti, não sei, eu não consegui me conectar tanto assim com esse casal, sabe? Então eu não gostei muito do livro, não. Eu dei só 2,5 estrelas pra ele. E daí voltaram pra eu ler O Amor nas Entrelinhas, que foi... Gente, quem viu o vlog vai entender o que eu tô falando aqui. Eu comecei esse livro e eu li umas 110 páginas, mais ou menos, e eu já tava assim, cara, isso aqui vai ser uma bomba. Eu cheguei a postar lá nos stories do Instagram um trecho que eu fiquei, meu filho, esse protagonista aqui não tem condições, não vai ter condições desse livro pra mim, eu vou detestar. Só que ele foi, fui prosseguindo a leitura e ele foi melhorando com o passar do livro, sabe? Com o passar da leitura, a história foi melhorando pra mim. Aqui a gente tem uma história que vai se ambientar em um parque, tipo a Disney, sabe? No caso, o protagonista, que é o Rowan, ele herdou esse parque do avô. Na verdade, tem toda uma questão da herança do avô, que o avô quer que cada um dos netos se dedique a certa parte da empresa dele, e esse daqui, né, esse protagonista vai ficar responsável por esse parque, que é, no caso ali, o Dreamland. Inclusive chama Bilionários de Dreamland por algum motivo. É a partir disso, então, que ele vai ter que ser o responsável por fazer com que esse parque volte a ser grandioso como ele foi antes. O avô dele deixou, né, no testamento ali dele, que ele queria que o Dreamland voltasse a ser algo grandioso, que tivesse realmente um impacto, né, maior na vida das pessoas, coisa e tal. E esse parque é um empreendimento, assim, bilionário, sabe? Tem muito dinheiro rolando ali todo ano. E, inclusive, a gente vai descobrir aqui, pela perspectiva da protagonista, que é a Zara, que, embora seja uma empresa bilionária, os funcionários são mal pagos. Existe toda uma precariedade ali de direitos trabalhistas, enfim, né? Todas as coisas que foram cortadas ao longo dos anos aí, reduzidas, para que a empresa se tornasse mais lucrativa. E, enfim, essas são algumas das críticas que a Zara tem com relação a esse local, já que ela trabalha ali há alguns anos, e ela tem ali os seus próprios planos, assim, projetos para que o parque seja algo mais legal, né? Ela é uma funcionária que tem essa visão mais, digamos assim, visionária do local onde ela trabalha. E daí quando o Rowan passa, né, ali a participar mais das reuniões da empresa e tal, que ele vai conhecer a Zara, e, enfim, ele vai ter um certo contato com ela que a princípio é muito longe, distante, porque ele é um idiota, ele é um grosso que trata as pessoas mal, inclusive a própria Zara. Ele não tá nem aí pra ser legal com as pessoas, ele tá ali pra fazer o trabalho dele, que é conseguir aquilo que o avô dele pediu pra ele fazer, pra que a empresa, né, seja herdada pelos irmãos. Enfim, tem todo um interesse maior por trás, né, de ele estar ali, e ele não tá nem aí em ser legal com as pessoas. Só que com o passar da leitura, a gente percebe que ele vai se interessando um pouco, ele vai ficando intrigado pela pessoa da Zara, né, a pessoa que é a Zara, que é aquela moça totalmente diferente dele, sabe? Enquanto ele é super ranzinza, mal-humorado e grosseiro, ela é uma pessoa mais leve e divertida, sabe? E isso vai deixando ele intrigado, e com o passar da leitura, a gente vai ver que ele vai se aproximar dela de uma forma que ela não sabe que é ele, através de mensagens. E assim ele passa a conhecer melhor a Zara, e a gente vai entendendo mais tanto do relacionamento dos dois, quanto das individualidades de cada um, né? Então a gente entende mais também sobre o passado do Rowan, sobre por que ele é tão frio, distante, e enfim, eu consegui me relacionar mais e me conectar mais com as questões dessas personagens desse livro aqui. Eu consegui achar mais lógico tudo que a autora construiu, e até consegui sentir mais química entre essas personagens. Então aqui nesse livro eu senti que realmente houve um crescimento e houve um amadurecimento dos personagens ao longo do livro, não só com relação ao relacionamento amoroso, que é claro, a gente sabe que vai acontecer aqui em algum momento, mas também com relação às individualidades de cada um desses personagens, sabe? Tanto com relação aos traumas do passado e situações que precisam ser trabalhadas internamente dentro de cada um dos personagens, como também as questões profissionais que a gente vai ver sendo trabalhadas aqui nesse livro, principalmente por parte da Zara, que é uma jovem pobre, que precisa, enfim, batalhar ali, né, mostrar o seu valor, e ela tem dedicação àquilo, né? Ela gosta do que ela faz, e quando ela recebe essa oportunidade de trabalhar como criadora do parque, que é algo que ela sempre quis, né, dar ali a sua contribuição para fazer com que o parque seja algo mais legal, ela realmente se dedica, sabe? Ela mergulha naquilo, e você vê, de fato, ela trabalhando, errando e acertando e começando de novo para poder fazer uma coisa muito legal. Além disso, eu gostei muito que a autora conseguiu fazer aqui nessa história uma construção, na verdade um amadurecimento desse personagem, que foi muito legal
legal do meu ponto de vista, porque eu tô sempre acostumada a ver romances em que as autoras, né, ou os autores, enfim, geralmente são autores, vão trabalhar os personagens no sentido de que, tipo assim, o cara é quebrado e a mocinha que vai consertar ele, porque o amor dela é, assim, é maior do que tudo, ela não vai desistir dele, mesmo que ele trate ela igual um pedaço de lixo, ela vai continuar ali junto com ele, não vai desistir desse amor e ela vai fazer ele virar gente, sabe? Eu não gosto disso. É como se eu tivesse a sensação de que a mocinha, ela, enfim, porque ela ama o cara, ela precisa lidar com situações que ela não é obrigada, sabe? Eu não gosto disso. Aqui no caso a autora trabalha de um jeito bem legal, que é o fato de que o protagonista, ele vai tomando consciência das coisas, não por causa de um sentimento que ele tem pela personagem, porque antes de ele chegar a ter de fato um sentimento pela personagem, ele já começa a ter ali, né, umas mudanças de comportamento bastante significativas. E isso acontece porque ele tá se relacionando com ela no quesito de conviver com ela, sabe? Ele tá saindo da bolha privilegiada dele e tendo contato com uma realidade que ele nunca viveu, e com isso então ele tá aprendendo mais sobre essa realidade e sobre como a própria família dele, né, sobre como o próprio privilégio dele tá fazendo com que essas pessoas tenham inúmeras dificuldades ao longo da sua vida. E não só com a Zara ele vai ter esse contato de conhecer mais do outro lado da moeda, como ele também vai ter esse contato com outros funcionários ali próximos a ele, inclusive a sua própria secretária, que é uma moça também que, né, tá passando por muitas dificuldades. Então, é um personagem que ele vai crescer ao longo da leitura, né, ele vai amadurecer e mudar bastante, assim, bastante o seu jeito de ser e de até mesmo lidar com os negócios, mas isso não acontece por causa da Zara, exclusivamente. Mas também porque essa convivência dele, né, esse sair da bolha faz com que ele tenha, né, contato mais com essas pessoas e, enfim, ele vai tendo um crescimento bem legal ao longo da história. Então, esse livro aqui me surpreendeu, porque eu tava achando que fosse muito, 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 muito ruim, mas eu gostei até dele, dei acho que umas 3,5 estrelas. Então, fica aí a recomendação. E ó, esses dois aqui, maiores de 18 anos, tá? Tem hot. Esse aqui tem bastante hot, esse aqui, tá? Então já vai avisado. Gente, depois que eu terminei de gravar o vídeo, que eu fui perceber que, na verdade, eu esqueci de mencionar um livro, então eu tô aqui de volta pra poder conversar com vocês sobre esse livro. Ele não estava perto de mim, ele estava na sala, então não deixei ele perto. Acabei esquecendo de comentar com vocês sobre O Tudo Que Ainda É, do Davi Capelato. Esse livro, eu não sei se ele ainda vai estar disponível, mas da última vez que eu compartilhei com vocês sobre o que eu achei da leitura, ele estava disponível por R$0 o e-book lá na Amazon, então vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir. Também vou deixar o link do vlog, em que eu comentei com mais detalhes sobre essa experiência de leitura, que me fez refletir muito. Foi um livro muito reflexivo, no sentido de trazer questionamentos existenciais. Aqui a gente conhece o Danilo, que é um jornalista de 20 e poucos anos, que tem já a sua esposa, uma filhinha pequena pra sustentar, e ele tá desempregado. Logo nas primeiras páginas, nós acompanhamos o Danilo indo pra sua primeira entrevista de emprego em um jornal pra tentar trabalhar com aquilo que ele se formou. E logo nesse trajeto, né, até a entrevista, a gente já percebe certos questionamentos que o personagem vai se fazer ali ao longo do caminho, né, sobre a sua própria vida, que eu acho que já começa a trazer ali uma identificação logo a princípio, porque ele vai refletir muito sobre, né, esse primeiro emprego, que ele não se sente totalmente apto, e ele começa a se questionar: será que eu sou realmente um jornalista porque eu me formei na faculdade de jornalismo? Ou será que eu devo me dedicar ao trabalho que eu tinha antes como caixa de banco e tal? Então a gente vai ver ali, né, alguns questionamentos assim sobre quem é o verdadeiro Danilo. E essa pergunta, né, essa questão vai se repetir em diferentes situações ao longo do livro, e é muito legal como o autor trabalha isso, porque são em diferentes situações da vida dele. No caso aqui, ele vai começar a trabalhar então nesse jornal de Sorocaba, que é uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo. Enfim, ele vai começar a trabalhar nesse jornal como um obituarista, ou seja, o chefe ali, né, o editor do jornal, quer que ele escreva nessa coluna sobre as mortes da cidade. E é com isso então que ele vai começar a investigar, né, mais sobre as pessoas que estão falecendo na cidade, e ele vai tentar descobrir quem eram essas pessoas, sabe? Pelo que essas pessoas eram lembradas em vida, para que ele escreva sobre elas no jornal. Toda essa questão de tentar entender quem são essas pessoas também levantam diferentes outras questões sobre ele próprio, sobre quem é a pessoa que ele é em vida. E isso é muito legal de perceber ao longo da leitura. Mesmo porque a gente vai percebendo também aqui como que essas pessoas sobre quem ele escreve são vistas pelas outras pessoas, e a gente começa também a perceber que a forma como as outras pessoas enxergam a gente não necessariamente é
quem a gente realmente é, sabe? Só você sabe quem você realmente é, porque você convive com você mesmo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda assim existe uma série de fatores que podem fazer você se questionar sobre quem você realmente é. Será que a pessoa que você mostra pro mundo é quem você é de verdade? Será que no seu íntimo, sabe, quando você tá ali só você mesmo, você é uma pessoa diferente? Enfim, são diferentes questões assim que o autor vai trabalhando aqui, né, ao longo da história de uma forma muito inteligente, de uma forma muito interessante, com uma escrita muito ágil, muito instigante, que faz com que você não consiga largar o livro e que faz com que você tenha esses questionamentos junto com o personagem ao longo da leitura. E foi muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora. Como eu falei, o livro tava, né, de graça na Amazon. Dá uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição. Ele tá disponível no e-book e também na versão física. Eu gostei muito dessa leitura, me surpreendeu bastante porque eu não tava esperando gostar tanto assim. E eu deixo aqui a forte recomendação pra você também, caso você ainda não tenha lido, caso não conheça, né, a leitura. E como eu falei também, eu fiz um blog aqui pro canal em que eu comentei sem spoilers sobre o livro, com mais detalhes, né? O link vai estar aqui na descrição, caso você tenha interesse, vai lá dar uma olhada. E deixei por último, gente, a pior leitura de 2023, que eu tava esperando que fosse ser uma aposta 5 estrelas. Eu comecei ele com uma aposta 5 estrelas e foi uma decepção total. Eu tô falando do Things We Never Got Over, que no Brasil ele tá como As Coisas Que Nunca Superamos. E, gente, foi o último vlog que eu postei no canal, inclusive é o melhor vídeo de todos os tempos, porque tá tendo uma recepção muito boa, inclusive estou descobrindo que vocês, né, pro vídeo e bem no YouTube, eu preciso falar que eu não gostei de livro famoso, né? Ai, vocês me pagam. Bom, gente, Things We Never Got Over é um romance que ficou muito famoso lá fora. Ele apareceu pra mim, né, assim, em diferentes ocasiões, em diferentes redes sociais, por muitas vezes seguidas, seja no Instagram, seja no TikTok, seja aqui no YouTube. Eu só vi a galera falando desse livro e ele é muito bem avaliado no Goodreads. Ele tem 4 estrelas, 4,23 estrelas, negócio assim, ele tem uma nota bem boa no Goodreads. Eu peguei ele realmente com a expectativa de que eu fosse gostar muito do livro e ele foi a maior decepção desse ano, gente. Que livro ruim. E olha, eu vou falar mais uma vez aqui que isso aqui é a minha opinião. Se você gostou do livro, bom pra você, aproveite, recomende aí pra outras pessoas. Eu não posso vir aqui falar de um livro que eu não gostei, né? Eu acho que esse livro, ele foi muito mal escrito, ele tem uma escrita bem amadora, ele tem uma construção de história muito infantil, me lembra muito fanfic de adolescente, sabe? Me lembra muito, muito, muito. E eu fui descobrir que a autora, né, ela é mais velha. Inclusive, os personagens do livro dela são mais velhos também, né? Aqui no caso a gente tem a Naomi, que é a protagonista. Ela tem uns 35 anos, mais ou menos, assim. E no começo da história a gente descobre que ela desistiu de se casar. Ela tava vestida pra casar e ela abandonou tudo, deu no pé, foi embora. Atendeu um chamado da irmã dela, a irmã gêmea, que se chama Tina, e ela tá numa cidadezinha do interior da Virgínia, se eu me lembro bem é isso. E ela tá precisando da ajuda da irmã. Ela manda uma mensagem ali pra Naomi, então, pedindo ajuda. A Naomi larga tudo, aproveita, né, essa oportunidade, que ela já não queria casar, ela aproveita essa oportunidade, né, do chamado da irmã e parte pra lá pra poder ver o que vai acontecer, né, o que a irmã dela precisa. Elas marcaram de se encontrar num café e no tempo que a Naomi sai do carro dela e vai até o café pra poder tecnicamente encontrar a irmã, ela vai descobrir que a irmã não tá lá dentro. Todas as pessoas ali do café vão confundir ela com a irmã e vão começar a tratar ela bem mal. E ela vai conhecer logo ali, né, de cara, o protagonista do livro, que é um cara que tá realmente tratando ela muito mal, porque acha que ela é a irmã gêmea. Em todo esse tempo ali no começo do livro, ela vai tentar convencer as pessoas de que ela não é a Tina. E quando tudo se resolve, ela tenta sair do café, ela vai descobrir que, na verdade, o carro dela foi roubado. Então, nesse tempo que ela tava ali dentro, a irmã dela catou as coisas dela, foi embora. Então, basicamente, né, de uma hora pra outra, ela tá ali sem carro, sem roupa, sem dinheiro, sem celular, tá sem nada, só com a roupa do corpo. E além disso, ela descobriu que a irmã deixou pra trás uma filha. Então ela tá descobrindo ali que ela tem uma sobrinha de 11 anos que ela nunca nem tinha ouvido falar. Então, a partir de agora, né, ela tem essa responsabilidade para com a sobrinha e ela não tem um centavo na carteira. Ela vai pra delegacia junto com o cara grosseirão, né, que é o protagonista do livro, que tava ali no café junto com ela, já que o irmão dele é policial. Então ele acompanha ela até a delegacia pra tentar resolver essa questão do furto, mas assim, não tem muito o que fazer, né? Foi furtado, vão ter que tentar procurar e torcer pelo melhor. E aí o cara grosseirão, que tava tratando ela mal, que achava que ela era a irmã do mal ali, vai do nada resolver a vida dela de uma hora pra outra, sabe? Porque ele vai conseguir pra ela um chalé pra ela ficar, que, assim, coincidentemente, é do lado da casa dele, né? Eles são vizinhos, vão ser vizinhos. Tem a avó dele, que eu acho que é responsável pelo chalé, uma coisa assim, que é uma senhorinha que vai deixar a moça ficar ali,
sem pagar aluguel. Fala, não, pode ficar aqui, não precisa pagar aluguel. Fica aqui você e sua sobrinha e não precisa pagar aluguel, não. Além disso, logo de cara vai surgir pra ela ali uma oportunidade de trabalho, né, uma entrevista de emprego, que ela vai, né, trabalhar servindo mesas. E vai servir mesas aonde? Justamente no estabelecimento em que o cara ali, malvadão, o tal do Knox, que é o protagonista do livro, também é proprietário. Então, assim, embora tudo tenha acontecido de uma forma muito, sabe, drástica na vida dela, também tá acontecendo de uma forma muito conveniente, porque de uma hora pra outra a vida dela tá resolvida. Inclusive, a avó do cara ficou de passar um olho na menina por ela, sem precisar pagar nada. Então, assim, você pode sossegar a trabalhar, fazer um dinheiro até você resolver a sua vida. Enquanto isso, tua sobrinha vai ficar aqui numa casa que você não vai precisar pagar aluguel. Então a história vai focar nisso, sabe? Nessa protagonista tentando resolver a vida dela, tentando conseguir a guarda da sobrinha pra poder, enfim, né, viver com a sobrinha. E ao mesmo tempo que tem esse interesse amoroso nesse cara, que é um começo de cão e gato ali nas primeiras 50% do livro, em que esse cara ele se sente ameaçado por ela porque ele fica atraído por ela, mas ele sabe que ela não é uma moça que ele costuma, né, ter um casinho só, que ela é moça pra ter um relacionamento, né, mais sério, coisa que ele não quer ter, mas aí ele não quer ter um relacionamento sério, ele não quer se envolver com ela e também não quer deixar que ninguém chegue perto, sabe? Fica ali marcando território o tempo inteiro, mijando em cima. Inclusive tem uma cena desse começo de livro ali que ele e o irmão vão sair no soco por causa dela, porque, né, um não quer que o outro fique com ela. Gente, assim, é uma história muito, assim, com cenas, com situações, com conveniências, enfim. Mas, assim, as cenas cringe, sabe, de você ficar, tipo, meu, que vergonha alheia, são várias nesse livro. Eu não consegui aceitar o fato de esse protagonista ter 40 anos. Pra mim, ele parece que tinha acabado de sair do ensino médio. Eu juro que ele é infantil nesse ponto. Tem várias cenas ridículas, desnecessárias, muitos momentos de extrema descrição que não precisava, são totalmente necessárias. Então, assim, é um livro que eu terminei de ler e eu fiquei pensando, será que eu li o mesmo livro que as pessoas leram, sabe? Eu ainda fui pra internet pra ler resenhas das pessoas, pra ver o que as pessoas tanto gostaram desse livro. Porque, no fim das contas, além de ser mal escrito, além de, sabe, ter muitas coisas horríveis do meu ponto de vista, ele ainda é um livro que tem um plot de romance que é igual a diferentes outros 1000 romances que foram bem melhores escritos, sabe? Então eu fiquei realmente muito confusa com esse livro e muito decepcionada, mais confusa do que decepcionada, mas enfim, foi a minha última leitura de março, fechei o mês com essa bomba e essas são as minhas leituras, gente, esses são os livros que eu li agora no mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já leu ou se tem vontade de ler algum desses livros que eu comentei aqui ao longo do vídeo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito, muito, muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.